Ei, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalva e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Salvação Eu Quero, o nome do canal. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje uma passagem da Bíblia que talvez muitos ainda não conhecem. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi muita coisa que eu nunca soube. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a história da Torre de Babel. Eu vou estar lendo. Aí, antes eu gostaria de falar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, todos os vídeos que eu fizer vai chegar para você a notificação, para você assistir e acompanhar. Aprender a Bíblia como a gente vai aprendendo dia a dia. Vamos ler a Torre de Babel. No livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Fala assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. É interessante essa história porque fala que no mundo só existia uma língua. E hoje em dia são muitas línguas. Né? Às vezes eu não entendia por quê. E a Bíblia ensina tudo isso. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Célebre significa que tem fama, famoso, notável. Então desceu o Senhor para ver a terra, a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Restrição é imposição de limite. Aí Deus falou: agora não haverá restrição, não haverá imposição de limite para tudo que eles intentarem fazer. Intentar significa planejar, projetar. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Só um parênteses aqui. Olha como que Deus falou. O Senhor falou assim: desçamos. Isso é só um parênteses. Não vou falar sobre isso hoje. Deus está falando que ele não estava sozinho. Porque a Bíblia fala, desde o começo, desde a fundação do mundo, já trabalhavam junto as três pessoas da Trindade, que são Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, Deus não veio sozinho. Ele falou: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Outra hora eu estarei falando sobre isso. Porque Deus nunca trabalhou sozinho. Desde a fundação do mundo já era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas continuando a história. Uma história verdadeira, né, gente? Destarte. Destarte significa assim, desta maneira. Então, destarte, ou seja, assim, desta maneira, o Senhor os dispersou. Dispersou e espalhou. Assim, desta maneira, o Senhor os espalhou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade.
Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, meus queridos, Babel significa confusão, mistura de línguas. Então, nessa passagem da Bíblia, a gente não gosta de falar história, que é uma história verdadeira. O povo era muito unido e eles projetaram de fazer uma torre que chegava até o céu. Aí Deus olhou e falou assim: esse povo é um, ele fala a mesma língua. Então não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Porque o povo unido vai longe. Aí Deus falou assim: desçamos lá, vamos lá. Meu Filho e o Espírito Santo, vamos nós três. Nós confundamos a língua deles. Para que eles não consigam fazer, porque o projeto deles não era agradável a Deus. Olha a vontade dele, fazer uma torre que tocasse aos céus. Aí Deus não agradou. Porque quando Deus agrada de algum projeto, ele prospera, ele ajuda. Mas esse aí não foi agradável a Deus. Aí Deus confundiu a língua deles, aí pararam com a obra. Já pensou? Estava construindo numa boa. Um pedia, me dá um tijolo. Outro falava, me dá uma massa. Né? Vamos subir esse canto aqui. Aí, daí a pouco, um começa a falar inglês, outro começa a falar francês, outro começa a falar espanhol, outro português, outro chinês, e aí pronto. Aí confundiu a língua deles, pararam com a obra. Então, é muito bom vocês estarem me acompanhando nos vídeos para vocês aprenderem um pouco da Bíblia, como eu aprendi. Eu aprendi a Bíblia depois que eu converti, depois que eu comecei a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é 100% a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco, comigo e com você. Então é muito importante a gente aprender. Depois eu vou estar contando a história aqui, explicando sobre o arco-íris. Que tem muitas pessoas que não sabem para que o arco-íris, né? Nem sabem que está na Bíblia. E o arco-íris está na Bíblia. Explica para que o arco-íris. Então, meus queridos, foi isso. Essa história da Torre de Babel. Babel significa confusão, confusão de línguas. Porque estavam fazendo o projeto, estava indo muito bem, mas Deus desceu, olhou a obra dos homens e não agradou. Se tivesse feito com algum propósito que glorificasse a Deus, com certeza Deus ia prosperar. Mas não glorificava a Deus, eles estavam curiosos. Eles queriam chegar até o céu. E Deus falou, e esse povo está muito unido, eles vão conseguir. Não há restrição nenhuma para eles. Mas eu vou confundir a língua deles, porque essa obra aí não me agrada. Então, meus queridos, eu queria falar para vocês dos meus vídeos. Eu estou numerando os meus vídeos para ficar fácil de vocês encontrarem. O vídeo 1, eu pus o título, como eu não sei colocar foto, né, editar bonitinho, meus vídeos são simples, são real. Às vezes eu erro alguma coisa porque é ao vivo, não tem edição. Então eu coloquei vídeo 1, como encontrar a salvação. Então se você tem interesse em buscar a Deus, tem interesse de encontrar a salvação, procura lá no YouTube. Pesquisa lá, vídeo 1, como encontrar a salvação. Aí você vai achar o meu vídeo que explica passo a passo. A salvação é muito simples. Não é bicho nenhum de 7 cabeças, de você ficar anos e anos e anos estudando a Bíblia para encontrar a salvação. A salvação é crer em Jesus Cristo. A Bíblia fala, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então lá você vai aprender melhor. O vídeo está explicando bem. E vídeo 2, a salvação chegou em minha vida. Eu até não pus um título muito adequado, mas na verdade o título melhor seria Confessando Jesus como Senhor e Salvador. Porque no vídeo tem a confissão de fé. Vídeo 3,
Batismo nas águas. É necessário? Procura e assiste porque vale a pena. Vídeo 4. Crendo em Jesus e sendo batizado. É uma experiência de uma pessoa na Bíblia que creu, confessou Jesus e batizou na hora. Então a salvação é na hora. Vídeo 5. A conversão de Saulo. Hoje ele é apóstolo Paulo. Hoje na Bíblia, né? Porque ele era Saulo, mas Deus mudou o nome dele para Paulo. Vídeo 6. Diga não à depressão e sim para Jesus. Nós não devemos ficar alimentando tristeza. Vamos alegrar. Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo é alegria. Então tem pessoas que ficam alimentando tristeza, coisas do passado. Vamos andar, vamos avançar. E vamos aceitar Jesus na nossa vida para nós termos saúde, saúde espiritual, saúde física, alegria. E vídeo 7. Devemos orar pelos mortos? É muito importante também você aprender sobre isso. Então vamos terminar por aqui. Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, as pessoas que estão dando like, as pessoas que estão assistindo, porque é muito importante que vocês assistem, para você estar aprendendo. Cada vez que eu falo aqui sobre algum assunto, eu também estou aprendendo mais. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, cada vez que eu falo da palavra de Deus, estou aprendendo mais. Então, estejam comigo, é muito importante. Se vocês quiserem comentar, eu gostaria muito que vocês comentassem, né? Às vezes você quer saber sobre alguma história da Bíblia, sobre a história de Sansão e Dalila, sobre a história de Esther, sobre a história de José. Então, é muito importante se vocês pedirem, que aí, né, eu vou fazer até mais feliz. Então, o vídeo fica por aqui. Deus que abençoe vocês, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês, com toda a sua família, e que o Senhor esteja nos livrando, esteja livrando você, sua família, dessa pandemia, em nome de Jesus, que nós possamos romper em fé, que nós possamos passar essa pandemia com saúde e vivos para a glória de Deus. Deus que abençoe, fiquem com Deus e paz seja com todos.